Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo. Estou vindo aqui com mais uma ministração da Palavra de Deus no quadro Leitura Bíblica. E o texto para nossa reflexão se encontra em 1 João, capítulo 3, verso 18. 1 João, capítulo 3, verso 18. A Bíblia diz o seguinte: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Falar do amor é muito difícil, tá? É muito complexo. Talvez seja a linguagem mais difícil de se falar. Geralmente as pessoas tentam usar exemplos, né? Mas falar diretamente ali, explicitamente do amor, é muito difícil para qualquer um. Não só teólogo, professor de escola dominical, na vida é difícil. É muito difícil falar do amor. Mas a gente tem a Bíblia que nos ensina, né, o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? E aqui você tem o discípulo, que ele é conhecido como o discípulo do amor. Se você pega as cartas que o apóstolo João escreveu, você tem o livro de João, essas 3 epístolas aí que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui é a primeira epístola, e a gente tem a revelação, né, o Apocalipse. Então a gente tem essas 5 escritas de João. E nas 5 escritas, pelo que eu pude ver ali, eu acho que umas 20 vezes ele fala sobre o amor. E umas 25 vezes ele fala sobre o verbo amar. Para você ter noção da quantidade de vezes que João fala do amor. E ele está dizendo: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obra e em verdade. Pastor, o que ele está dizendo aqui? Tem muita gente que diz que ama a gente. Eu te amo, pastor. Eu amo você, fulano. Amo você, fulana. Até enquanto está tranquilo. Quando a coisa aperta, o amor acaba. Quando aparece uma dificuldade, o amor some. O amor ele desaparece com uma facilidade absurda. Eu tinha pessoas que andavam do meu lado. Não, pastor, conta comigo. Pode contar comigo. Batia no meu ombro, me abraçava, voltava a me beijar. E eu só olhava no olho. Eu falava assim: Deus, eu quero ver esse amor aí. Esse amor que está vindo em palavras, se ele vai se materializar e vai se tornar verdadeiro na hora que precisar. O que vocês acham que aconteceu? Essas pessoas, primeiro vento que veio, elas foram embora. Partiram. Me machucaram um pouco, porque a gente cria uma expectativa no coração. Quando alguém diz eu te amo, a pessoa que está ouvindo aquela palavra, ela cria uma expectativa no coração dela. A não ser que ela já esteja, né, tão dura a ponto de não entender o que é uma palavra liberada. Mas eu não. Eu sou casado há 25 anos. Então eu sei o que é o amor. Mas não o amor de palavras, mas o amor de obras e o amor de verdade. E isso é importante, a gente ter pessoas ao nosso redor que não nos amem em palavras. Sim, é importante dizer: cara, eu te amo. Conta comigo, eu tô contigo. Isso é importante de se ouvir. Na hora certa também, não é toda hora, não é a torta e a direita. Mas é muito mais importante que na hora que você precisar, aquela pessoa esteja do teu lado ali para ser o braço, para ser um amigo, para ser uma amiga, para ser uma palavra, para ser uma rede de apoio, do que propriamente através das palavras. Então é muito mais importante você olhar para o lado e saber que tem gente ali para te ajudar. Então João está dizendo isso. E ele vai dizer também em João 13, e é muito importante, aqui são palavras de Cristo, né? Palavras do próprio Cristo. João 13, 34 ao 37. Ele diz o seguinte: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Pastor, vos ameis uns aos outros, mas que amor é esse? É aquele amor que a gente aprendeu lá atrás, que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É esse mandamento? Se você ler o texto, você vai ver que não. Ele está dizendo assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas de que jeito? De que jeito, pastor? Como você se ama? Não. Como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Que amor é esse que Jesus está falando para eles se amarem como ele amou? Cara, um amor de ensino, um amor de renúncia, um amor de entrega, um amor de dar a sua própria vida, um amor de cuidar, um amor de zelar, um amor de estar junto, um amor de não abandonar. É esse amor
que ele está dizendo. Tenham esse amor uns pelos outros. O amor que eu tive por vocês, tenham vocês também uns pelos outros. Não é o amor que você sente por você, não. Porque o amor que você sente por você pode falhar. Mas o amor que eu senti por você, esse nunca vai falhar. Então tenha esse amor que não falha pelo outro. E o texto ele é bem forte, né? Quando ele fala isso. Aí o 35 vai dizer assim, ó. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. De que forma? Como eu vos amei. E aí, esse ponto aqui do diálogo é aquele ponto que às vezes me irrita no meio da igreja, no meio das pessoas. Tu tá falando um negócio, a pessoa vem e quer mostrar que é ela. Sou eu, pastor. É comigo. Pedro fez isso. Aí disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Olha o diálogo. Ele está falando sobre o amor, da importância dos discípulos se amarem, e Pedro está ali, para onde o senhor está indo? Que esse discurso aí está meio esquisito. Para onde o senhor está indo? Jesus fala, para onde eu vou você não pode ir agora, mas depois você vai me seguir. Ou seja, eu vou preparar você para na hora certa você me seguir. Aí o que Pedro fala? Senhor, por que não posso seguir-te agora? Olha isso. Meu Deus, meu Deus. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por que não pode se cumprir agora? Por ti darei a minha vida. Pastor, você já escutou isso? Não desse jeito, mas parecido. Parecido. Só que eu amo tanto Jesus que eu devo imaginar a expressão dele. Porque Jesus não era irônico e debochado igual a mim. Jesus era o amor em pessoa. Então ele olha para Pedro e fala, Pedro, tu darás a tua vida por mim? Tu darás a tua vida por mim, Pedro? É isso mesmo que eu escutei você falar? E eu fico imaginando Pedro recuando, Pedro se encolhendo. Pedro dizendo assim, caramba, e agora? Eu já falei. Eu já soltei a palavra, e agora? O que eu faço? E aí ele vai e fala, né, da negação, que Pedro negaria. Mas tu vê o discurso aqui? Ele está falando de amor. Ele está falando da importância deles se amarem. E Pedro vem com essa. Só que Jesus está vacinado. Importante que você também esteja vacinado. Você que está me ouvindo. O amor não é daqui não. Ó. O amor é através das atitudes. Tem muita gente que diz que te ama, mas pelas costas está vindo com uma faca e apunhalando você. Tem muita gente que faz isso. O tempo todo. Que fala mal da gente, fala mal. Vem ali, te abraça. Ô pastor, poxa pastor, que bênção pastor. Primeira chance que tem, apunhala você pelas costas. A primeira chance que tem, ele revela o que está dentro dele. Porque quando você fala de você, você revela o seu ego. Mas quando você fala do outro, você revela o seu caráter. Então sempre que tu abrir a boca para falar de alguém, preste atenção no que tu está falando. Porque eu sou assim, se eu chegar numa roda e ver você falando mal de alguém, eu nunca mais vou parar na roda que você tá. Nunca mais. Pode ter certeza. Pastor, não vai parar? Não, não vou parar. Por quê? Porque assim como você fala mal do outro, você vai falar mal de mim. Eu não quero amizade com gente assim não, rapaz. Quero distância. Ah, pastor, se for assim, não vai ter ninguém do teu lado. Tá revelando o teu caráter. Então, se tem falha no caráter, tem que pedir a Deus para te corrigir. E se tu não pode falar algo bom de alguém, cala a tua boca. Fica calado. Não fala. Ora. A gente tem o quê? 2, né? 2 aqui e 1 aqui. Para quê? Para esses 2 aqui ouvir mais e esse aqui falar menos. E a gente quer falar. Não, eu tenho que falar, pastor. Eu tenho que falar. Não tem que falar. Pedro passou vergonha ali, ó. Achou que tinha que falar e não tinha que falar. Era hora dele ficar quieto. Ele fala, não, senhor. O senhor tá certo. A gente tem que se amar mesmo. Tem que haver um carinho, tem que haver um respeito. Tem que haver. Tudo que o senhor falou tá certinho. Precisar, tô aqui. Não é não. Vou seguir o senhor agora. Por que eu não posso fazer agora? Tem muita gente assim. Lembra de Marta? Jesus está indo pro túmulo de Lázaro. E Marta vem e se lança. Ela não se lança não, quem se lança é Maria, né? Ela vem, acredito eu que já vem falando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e fala, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ah, eu sei que ele vai ressuscitar.
Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, Marta, você não escutou o que eu falei. Eu não saí da onde eu estava e vim aqui para ele ressuscitar na ressurreição do último dia, não. Senão eu ficaria lá. Não faz sentido eu vir aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí Marta ficou assim, meu Deus, o que esse cara está falando? O que ele está falando? Aí Maria vem e se lança aos pés do Senhor. Mesma conversa. E aí Jesus vai, João 11:34, se não me falha a memória, onde o puseste? Aí fala assim, mestre, vem e vê. Aí João 11:35, Jesus chorou. Jesus também era um ser humano. Ele era um ser humano. Ele também tinha seus sentimentos. O amor de Jesus é verdadeiro, cara. É por mim e por você. Ele é verdadeiro. O amor que ele sente por nós é verdadeiro. É de verdade. Por isso que ele falou para a mulher de Samaria, o Pai é espírito e importa que aqueles que o adoram de que forma? Em espírito e em verdade. Porque ele procura quem? Os verdadeiros. Por quê? Porque ele é de verdade, cara. Ele não se relaciona com quem é de mentira, não. Só com quem é de verdade. Quem quer mudança de verdade. Quem quer, de fato, viver novidade de vida. Quem quer abandonar as práticas erradas. Quem quer, de fato, aprender a sua palavra. Como eu estou aqui, ó, estudando, aprendendo. Estou aqui falando com vocês através dessa gravação. Aquele que, de fato, quer mudança. É esse que ele quer. É o verdadeiro. Ele não quer o falso mentiroso, não. Ele nem tem aliança com o falso mentiroso. Ele só quer o verdadeiro. Então seja você também o verdadeiro adorador. Tenha você também o seu coração em tudo aquilo que ele propôs para mim e para você. Pastor, o que Cristo propôs para mim e para você? Relacionamento. Relacionamento. Só que é um relacionamento que eu tenho que me submeter a ele. Porque ele é a autoridade sobre mim. Ele é o meu Senhor. Eu sou servo. Não diz lá o livro de... Acho que é... Eu não sei se é Romanos que fala... Que o apóstolo Paulo fala assim, por acaso pode o barro se voltar contra o oleiro e dizer, por que me fizeste assim? Por acaso tem poder o barro sobre o oleiro? Claro que não, meu irmão. Nós não temos poder. Não temos poder nas coisas do Senhor, não. É o Senhor que determina as coisas. Foi Ele que nos chamou e nos capacitou para fazer a obra dele. É Ele. Mas Ele diz para mim e para você que dentro do nosso coração tem o quê? O amor. E aí o próprio apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 13:13, ele vai falar que vai chegar um momento que vai ter 3 elementos que vão sobrar, que vão chegar no final. Vai ter uma eliminação. E o que vai chegar no final? Esses 3 elementos. A fé, a esperança e o amor. E aí ele fala que qual desses 3 é o maior? Ele fala justamente do amor. Mas que amor é esse, pastor? O amor que Jesus nos ensinou a termos uns pelos outros. Por quê? Porque ele viveu esse amor. Ele viveu de forma tão grandiosa e gloriosa que ele nos amou e se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Tu consegue conceber isso? Tu consegue entender isso? Que alguém vê você fazendo coisa errada, mas ainda assim decide entregar a vida por você? Ainda assim decide se entregar e ir até o fim por você? Para que você tivesse uma chance de se arrepender e se converter do teu mau caminho e buscar a face do Senhor e fazer o que é certo a partir de então. Ele deu a vida dele. Isso é o amor. E esse amor ele ensinou, né? Não existe amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida. Colossenses capítulo 2, verso 14, fala que existia uma dívida que eu não tinha como pagar. Você também não tinha como pagar. Por quê, pastor? Romanos 6:23. O salário do pecado é o quê? É a morte. Era isso que estava destinado para mim e para você. Nós trabalhamos para isso. E se eu trabalhei para isso, no final do mês eu tenho direito ao quê? Eu tenho direito ao meu salário. Mas aí ele veio e pagou a dívida no meu lugar. Ele veio e falou, peraí. Não é com ele não, é comigo. Ó, é comigo. Aquilo que ele ia receber, eu recebo no lugar dele. Mas agora eu vou dar para ele algo que ele não merece.
O que ele não merece, pastor? A graça. Mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus de forma gratuita, porque isso é a graça. É aquilo que ele entrega para mim e para você de forma gratuita. O que ele entrega de forma gratuita, pastor? A vida eterna. A vida eterna. E aí ele vai na oração do Getsemane, se eu não me engano é João 17:3, ele vai dizer assim, ó, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, quem tu enviaste. Esse é o amor manifestado. Esse é o amor que deu a vida por mim e por você. E aí, para a gente poder fechar, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, o verso 9 e o verso 10, ele fala assim, ó, o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha isso. Pastor, o apóstolo Paulo, ele estava lá no cenário dos discípulos, lá no primeiro cenário? Não, não estava. Você sabe que não estava. O apóstolo Paulo veio depois, cara. Ele era um homem, dentro daquilo que ele acreditava, ele era um homem temente, que fazia o que era certo dentro daquilo que ele acreditava. Só que aquilo que ele estava fazendo estava indo diretamente contra Cristo, contra o propósito de Cristo na expansão da igreja. Ele estava colocando terror, colocando medo, como muitas pessoas colocaram na perseguição da igreja. E no caminho de Damasco, acho que é Atos dos Apóstolos, capítulo 8 ou 9, acho que é 9, acho que é 8 ou 9, acho que é isso. No caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você está me perseguindo, Saulo? O que eu te fiz? Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? A luz era tão forte, a luz que ilumina todos os homens, como diz o livro de João. Ele é a luz que ilumina todos os homens. Luz que ilumina mesmo, cara. É a presença de Cristo, é a luz que ilumina, é a luz que salva, é a luz que redime, que resgata o ser humano. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A luz veio para salvar o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Mas eu recebi. Você que está aí também recebeu, e se tu não recebeu ainda, está na oportunidade de você receber. Essa luz que ilumina a nossa vida, que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino de sua maravilhosa luz. Ele é a luz. Jesus é a luz, Jesus é a salvação de todo aquele que crê. Ele é a salvação. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual eu e você podemos ser salvos. Não tem, não tem. Pastor, como é que é isso? Imagina um helicóptero. Um helicóptero sobrevoando um edifício. O edifício está em chamas. Tem 300 mil helicópteros rodando em volta. Mas só um está autorizado aí naquele edifício. Só um tem aquela corda especial que não pega fogo. Só um tem aquele material para salvar quem está em cima daquele edifício. Pastor, mas tem outros ali. Não vão salvar você, irmão. Não vão te salvar. Eles não vão nem chegar perto de salvar. Só tem um que pode salvar o homem. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. E ele nos comprou. Filipenses capítulo 2, verso 5, a Bíblia vai dizer o quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo. Que mesmo sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas antes ele se esvazia, cara. Ele se esvazia e assume a forma de servo. E aí acontece uma sequência de fatos. Ele vai humilhado, ele vai obediente e calado, ele sofre morte de cruz. E a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só que essa obediência gerou um resultado. Qual foi o resultado, pastor? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não tem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, mas só ao Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente poder finalizar aqui, ame
ame o seu próximo, ame as pessoas com amor cordial. Seja cordial, sabe? Seja uma pessoa, qual é a expressão que a gente usa? Que tem empatia. Se usa muito isso no meio corporativo. Tenha empatia com as pessoas, saiba, tenha o bom senso. Pastor, essa pessoa aqui é assim, assim, tem o bom senso, tem amor. Sabe, não fique falando gracinha das pessoas, não fale pelas costas, não faça isso, meu irmão. Não seja aquele imã invertido que em vez de atrair, repele. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não seja você, né, esse repelente. Seja você aquele que vai atrair as pessoas para a presença de Deus. Não seja você aquele que tem um coração duro, não deixa. Tenha o amor de Cristo no teu coração. Amém? Era isso que eu queria falar para você hoje, tá? Não vou alongar muito, estamos com 20 minutos de vídeo já. Era isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar contigo. Ame, ame mais, sorria mais, abrace mais, seja mais verdadeiro, olhe mais nos olhos das pessoas, sabe? Seja mais verdadeiro mesmo, seja mais amigo, seja mais próximo. Cara, se intere mais, ajude mais, estenda mais a mão, sabe? Não fica só esperando que aconteça com você, não. Seja você também aquele que vai colocar um sorriso no rosto do outro, abençoar o outro, ajudar o outro. Porque às vezes, aquilo que para você está passando, você está achando que está ruim, o outro está passando por algo muito pior. E às vezes a tua palavra vai ser a palavra de conforto para ele. O teu abraço vai tirar o fardo que está no ombro dele. E é assim que Deus nos usa. Amém? Que Deus possa te abençoar, possa guardar você e a tua família, tá? E que a gente possa aí voltar em outras oportunidades com o projeto Palavra-Chave e com a leitura bíblica. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.